Perfeito. Morar em Londres. Mas assim, a questão toda é, tecnicamente, ele quer ficar perto de que patamar? Da Então, seleção mas, brasileira, desculpa, por eu não exemplo? quero me estender, desculpa, Fabinho, só isso. O Everton é um time do nível do West Ham. Embora na tabela de classificação ele seja mais bem colocado do que o... Dá uma olhadinha aí, pra você ver. Vamos ver. A classificação. O Richarlison está cotado em todas as convocações da seleção e deve disputar as eliminatórias jogando pelo Everton. Jogar pelo West Ham, eu acho que não vai impedir o Gabriel de chegar à seleção brasileira. Everton, 11º. Desde que... 11º, quer dizer, tem 5 posições acima do... 6 pontos acima. 6 pontos acima. Você não é lá grande coisa. Mas vai depender muito do que o jogador fizer. Vai depender muito do atleta fizer. Então eu acho que ir para o West Ham não significa necessariamente o fim do sonho do Gabriel de chegar na seleção brasileira e disputar as eliminatórias e a próxima Copa do Mundo. Eu não sei, acho que tem 2 questões aí, ou 3, se a gente for analisar. Financeira, com certeza, maior jogando no West Ham. Não dá para comparar a economia inglesa com a economia brasileira, porque o Flamengo vai ter um teto. Se estipulou que é 1,5 milhão, não vai ultrapassar, que já é um grande salário. Será que no West Ham todo mundo está ganhando isso, hein? Mas aí você vai fazer uma conta assim, Paulo, de 300 mil euros? É um número absurdo? Para eles, não. Então, vamos botar 400 mil euros, já ultrapassou o salário que ele receberia aqui. A conta deles não é nem em euros, é em libras. É, não, em libras, Então, que é mais é difícil pior ainda, né? É mais difícil ainda. Tecnicamente, eu não vou estar num grande clube, no primeiro patamar da Premier League. Eu vou brigar mais para a parte de baixo para não cair, que sonhar, porque o Everton, por exemplo, está a 6 pontos do Manchester United, que está na zona de classificação para a Liga Europa, por exemplo. Enquanto o West Ham olha para baixo, para não entrar na zona de rebaixamento. E aí ele vai brigar, vai ficar naquela briga, como lembrou o Eugênio, que a bola chega pouco, né? É diferente quando você está brigando lá embaixo, é brigar por uma bola e tal. Mas e aí ele não vai distanciar... Não é um time retranqueiro, o time não consegue ganhar, entendeu? Mas é um time que tem volume de jogo. Tem um bom número de finalizações a gol. Não é um time que joga por uma bola, que passa uma partida dando 3 chutes a gol. E esse esquema não muda a partir do momento que você começa a ficar muito lá atrás? Será que não? Não tem mudado, não tem mudado. Sim. Eu assisti o jogo sexta-feira contra o Sheffield. O time teve domínio do jogo. Teve mais posse de bola, mais arremate. Sabe, perdeu o jogo. E perdeu o jogo. É aquele time, eu volto a dizer, parece o Cruzeiro. Parece o Cruzeiro. Guardadas as devidas proporções, claro. Se a gente for confrontar, o Cruzeiro era mais time que o West Ham. E caiu, né? Agora, o West Ham tem um bom elenco. Tem uma boa proposta de jogo, só os resultados não estão aparecendo. Não estão vindo. Agora, num ano de Copa América, Copa do Mundo batendo na porta, eu acho que o Gabriel deveria pensar nisso. Eu acho que ele deveria pensar nisso. Pesar. Porque muda muito. Dependendo das conquistas do Gabriel no próprio Flamengo, ou quem sabe com a camisa da seleção brasileira, a porta na Europa pode ser muito maior. Daqui a um ano. Daqui a um ano. Daqui a um ano. Ele com 24 anos. Por que não, nessa mesma época, em 2021, as portas não se abram para ele de uma outra forma? Peraí, esse cara está no Brasil há 3 anos sendo artilheiro, porque ele vem artilheiro do Santos. Artilheiro campeão pelo Flamengo em várias competições. Digamos que de novo artilheiro e campeão pelo Flamengo em 2020. Na seleção. Faixa na seleção. Peraí. Eu acho que não. Não? E pode acontecer também. Eu acho que o momento dele, se ele fizer a opção... É agora? Primeiro já foi a primeira oportunidade, né, quando ele saiu após a Olimpíada, que é a idade que os europeus estão contratando hoje. Voltou. O que alavancou ele foi também e muito a Libertadores, ter decidido a Libertadores naquelas 2 bolas. Isso a Libertadores tem uma projeção maior do que o Campeonato Brasileiro. Claro. Né? Especialmente a final da Libertadores, que foi exibida, inclusive, para a Inglaterra. O que não é comum, devido a essa mudança de horário, esse sábado à tarde e tal. Eles encaixaram. Passou na BBC de Londres. Então, o que acontece? Ele daqui a um ano, quem garante que ele vai fazer 2 gols na final da Libertadores de novo? Nem pode fazer um na final do Mundial? Não sei. A gente não sabe. Eu sei que agora ele já fez. Não pode fazer um na final da Copa América? Ele terminou, mas assim, pode. Agora ele já tem a situação. Daqui a um ano é mais um ano. Vai para 24 anos, é isso? Desvaloriza. Para ele e
para quem tiver os direitos. Talvez, Eugênio, pensar no grande. Isso até para Inter de Milão, porque menos um ano de contrato, a multa diminui, etc, etc. É outra história, um exemplo típico disso tudo que a gente está falando, eu acho que eu caminho mais ou menos na ótica do Eugênio. Acho que ele está muito focado na chance, na oportunidade. Eu não vou deixar passar essa chance. O Luan, no Grêmio, era um pouquinho mais velho. Mas o mercado europeu, ele foi o grande destaque da Libertadores da América naquele ano, foi eleito o melhor do continente. As portas se abriram para ele, tá bom, não foram para clubes de ponta, né? Era o leste europeu, né? Ucrânia, Rússia, isso era a porta que se abriu para ele, o Pedro Rocha, inclusive, foi para lá. Mas a chance que ele teve naquele momento, pelo menos se ele vai, quem sabe num futuro de bom desempenho por lá, troca um país pelo outro e continuaria na Europa, como tantos fazem. Não foi, perdeu a chance. Aí cai de qualidade, o Grêmio não consegue os títulos que pretendia, ele tem problema de saúde na questão da fascite plantar, dificulta a carreira dele. Então, é mais ou menos isso aí. Hoje ele tem a proposta na mão, hoje ele tem um clube que está interessado e paga aquilo que a Inter de Milão quer. No ano que vem, ninguém sabe. A questão toda das conquistas de títulos é bem plausível que o Calheiros e o Fábio falaram. Pode ser gol da Libertadores, gol do Mundial, pode ser gol da Copa América. Só que agora ele tem essa marca. Libertadores, campeão, artilheiro, brasileiro, campeão, artilheiro. Ainda fez os 2 gols que viraram em cima do River Plate em menos de 3, 4 minutos, uma decisão importante. Então, caminhar nessa maneira de ver o segmento de uma oportunidade, ele está enxergando assim. A minha vez, a minha hora chegou e é essa que eu vou abraçar. Deixar o Flamengo, ele já deixou o Santos. Ele deixou o Santos e deixou o Santos numa fase também boa, campeão olímpico, não com esse amadurecimento todo que ele tem no Flamengo. Até tanto é que ele, por falta de amadurecimento, de vivência, fez o que fez e se comportou errado como um menino manhoso nas 2 grandes equipes que passou lá no futebol da Europa, tanto em Portugal como na Itália. Então, assim, a chance é agora. O momento dele hoje no Flamengo é completamente diferente. É muito maior do que aquele momento quando ele deixa o Santos. Mas por quê? Porque ele fez 2 gols na final. Porque ele é campeão brasileiro da Libertadores. Mas eu acabei de falar. O Santos ele era campeão estadual e vice da Copa do Brasil. Mas ele foi campeão olímpico. Eu acabei de citar isso tudo. Citei os artilheiro do brasileiro, artilheiro da Libertadores, campeão do Brasil, citei isso tudo, 2 gols contra o River Plate na final. Deixei o cardápio todo pronto. Eu reforcei tudo isso. Só que, naquele momento, a porta que se abriu exatamente para ele, pelo bom desempenho nos campeonatos estaduais que ele teve pelo Santos e também pela seleção brasileira, foi a porta da Itália. Então, ele foi embora naquele... Inter, né? Foi para a Inter, gente. Ele não foi jogar no Como, ele não foi jogar no Pescara, não foi jogar em time pequeno, né, entendeu? No Gubbio, nada disso. Ele foi jogar lá na Inter de Milão, ele foi para Milão, foi a capital mundial da Itália. Né? Claro que Roma é a capital do... Mas a capital da Itália. A capital de tudo. A Milan é tudo. Né? O Milan e a Inter é tudo na Itália, em termos de times, né? Lógico que você tem lá a Juve, né? Enfim, os grandes times que também são de outras cidades. Mas quando você fala em Milão, são os 2 grandes times da Itália que estão por lá. Então, aonde terá essa oportunidade no ano que vem? A gente não sabe. Agora, o Calheiros... Está com tudo na mão, é abraçar ou não. Numa negociação como essa, e você... Não sei se quem foi você ou foi o Sormani que lembrou que o West Ham vai conversar com ele para saber o que ele quer. E passa muito na negociação pelo desejo do jogador. A gente já viu inúmeras negociações não acontecerem ou acontecerem porque a vontade do jogador prevaleceu. Vamos lembrar aqui rapidamente, o Daverson hoje... Ele é cobiçado de novo para ir para a China. Não é a primeira vez. E nas vezes anteriores, quem disse não? O Palmeiras ou o Daverson? O Daverson. O Michael ontem, o Edminho Pinheiro, que é do Conselho do Goiás, participou com a gente no Mercado Fox. E para mim ficou muito claro que a vontade do Michael pesou na vinda para o Flamengo, porque pintou uma proposta de última hora e ele veio para o Flamengo. Anunciado ontem, inclusive. Então, a negociação do Gabigol, como a negociação do Pedro, vai passar muito pela vontade do jogador. Talvez, nesse momento, o Gabigol não tenha ainda a clareza para onde ele quer ir, qual a direção que ele quer tomar. Porque a hora que ele disser, eu quero ficar no Flamengo, não importa o West Ham pintar, não importa a China buscar o Gabigol, ele vai ficar no Flamengo, mesmo que financeiramente seja menor a proposta, assim como o Pedro. Na hora que... todas as propostas na mesa. A Fiorentina já sabe quem que é o Pedro. Flamengo e Grêmio. O que vai pesar? Pedro vai dizer assim, eu quero ir para o Flamengo. A Fiorentina fecha com o Flamengo. Então, a vontade do jogador, para mim, vai diferenciar essas 2 negociações.